Ezequiel 40. O novo templo. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício da cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, vi um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e que estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. O portão leste. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha 1 côvado e 1 palmo. E ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. E veio à porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu um umbral da porta, 1 cana de largo, e o outro umbral, 1 cana de largo. E cada câmara tinha 1 cana de comprido, e 1 cana de largo. E o espaço entre os aposentos era de 5 côvados, e o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta, por dentro era de 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta, por dentro, 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. E este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados. E o espaço entre frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados, cada pilar do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares, dentro da porta ao redor. E da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor, na parte de dentro. Nos pilares havia palmeiras. O pátio exterior. E ele me levou ao átrio exterior, e vi que havia nele câmaras, e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo. E mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, do lado do oriente e do norte. O portão norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro. E os seus pilares e os seus arcos eram da medida da primeira porta. 50 côvados era o seu comprimento,
e a largura 25 côvados. As suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta, que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. O portão sul. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul. E mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas. Os seus arcos estavam diante delas, e tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. O pátio interior sul. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos eram conforme estas medidas, e tinha também janela ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados. Os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. O pátio interior leste. Depois me levou ao átrio interior, para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, também as suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas, e havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Os seus arcos estavam no átrio de fora, e também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. O pátio interior norte. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. As edificações do lado norte. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto, e a sua oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro. Aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos sobre dentro e em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio de dentro, que estava ao lado da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da porta do oriente,
e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi, para o servir. E mediu o átrio o comprimento de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa, o pórtico do templo. Então me levou ao vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados. E era por degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro.